né? Antes de mais nada. E diante dessa situação, e tomando isso como uma realidade a ser cuidada, o que eu tinha que cuidar? Eu tinha de cuidar daquilo que eu gostaria de ter. O que eu te falei que eu gostaria de ter? Mais do que apoio, suporte. Então, o que está acontecendo com esses alunos? Eu me perguntei no meio da pandemia. Eles estão sozinhos? Eles estão em casa? Será que eles são como eu, que eles acordam de manhã e falam, puta, que tesão, eu sou médico. Olha só o que eu conquistei. A responsabilidade que eu tenho e a relevância que eu tenho. E aí eu comecei a perceber que não. Porque eu comecei a ver um aqui, outro ali. Ah, porque eu quero ser chamado de doutor. Ah, porque é o jaleco. Ah, porque é o tamanho do brasão do jaleco. Não, porque é o hospital que eu faço o meu estágio. Falei, opa, isso daí tá indo para um lugar errado. E aí eu criei o Interligas, que era um programa de aula para alunos, então, em 2020, né? Durante, acho que foram 18 sábados, eu dava aula 3 horas para uma turma de 16 mil alunos de medicina. 16 mil? 16 mil. Eram 311 ligas de medicina espalhadas pelo país, 16 mil alunos de 11 países diferentes. E tudo isso começou de uma conversa com um aluno, com um paciente que se tornou meu aluno, que hoje eu não sei mais se ele é paciente, se é aluno, se é uma pessoa da minha família, se é meu companheiro, que é o Ulisses, que hoje ele se forma. Ainda à noite eu vou sair da cirurgia, eu tô indo pro jantar de formatura dele. Né, mas foi um cara que virou para mim e falou assim, doutor, porque ele tem esse hábito, né? Eu, por mais que eu fale para todo mundo me chamar pelo primeiro nome, ele me chama de doutor. Falou, doutor, vamos fazer. Nós precisamos e queremos. E aí a gente saiu de uma liga que queria que eu fizesse uma aula para eles, para esse número absurdo. De 16 né? mil alunos, cara. Exatamente. Todos médicos. Todos médicos. Todos médicos. E aí a gente percebeu o que acontecia. O pessoal da nutrição queria participar, o pessoal da educação física queria participar, fisioterapia, psicologia, bioquímica e farmácia, biomedicina. E aí a gente abriu em 2021 e criou o Interligas 2.0, que é todo mundo, e eu tenho um preceptor profissional da área para lecionar para eles. Então a gente criou uma mentoria para esse pessoal. Eu só tinha uma condição, que ela fosse mentoria, mas que ela fosse gratuita para os alunos. Uau. Se é um aluno e ele quer ter acesso a isso, ele só basta estar presente no dia da aula, na hora da aula. Mais nada. Você quer? Ótimo. Porque aí é uma questão para mim de chances. Porque se eu tivesse o Interligas na época que eu tivesse na faculdade, eu não ia poder pagar, Ivan. Entendi. Você se coloca no lugar do aluno que está sendo beneficiado. Então, independente... É muito nobre esse comportamento, é muito legal isso, porque você poderia, hoje, com a autoridade que você tem, a penetração e o nível de reconhecimento, você poderia cobrar um ticket relativamente alto por esse produto gerado. E ganhar ainda muito mais dinheiro com isso, mas zero, você cobra zero. Se meu avô tivesse aqui, ele ia repetir pra gente uma coisa que ele falou pro meu pai. Ele falou pro meu pai, filho, tem coisa que a gente ganha dinheiro. E tem coisa que a gente devolve para quem dá dinheiro pra gente. Eu tenho a vida que eu tenho porque eu estou inserido numa sociedade. Então isso é uma forma de eu devolver. Tá? Mas claro, existem condições. Né? Então, se esse aluno ele quer assistir essa aula, ele está matriculado regularmente num curso e ele tem ele vai se programar para estar presente nessa aula, ele vai ter esse acesso de graça. O que começou a acontecer é que profissionais formados começaram a querer participar, porque não tiveram isso na graduação. Então imagina aquela graduação modular que é do cara que faz, por exemplo, sei lá, o high school nos Estados Unidos. Né? A formação para medicina, os primeiros 2, 3 anos, ele é igual para todo mundo. Né? Medicina, enfermagem, fisioterapia, biologia molecular, whatever, é tudo igual para todo mundo. Tá. O que vai direcionar depois são outras coisas. E o pessoal se empolgou. Aí, para esse pessoal, eu desenvolvi um programa de mentoria. Porque assim, já que a gente está falando de custo, e eu não quero soar indelicado, né? Sim. A Roberta me permitiu fazer isso. O custo do Interligas para mim hoje é R$80 mil. A Roberta falou, se é do teu coração, faz isso.
Faz tem isso custo porque para você. lógico, Ele eu te tenho custa. custo de servidor, de equipe para manter tudo funcionando bonitinho, né? Os cadastros, o aviso das aulas. Então, o maior o custo é de ter o servidor, né, alugado para a gente conseguir ter todo esse volume de aulas gravados à disposição e, claro, para você fazer os contatos com as pessoas. Né? Mas ela me deu, 80 mil por mês para você brincar. Ótimo, vou fazer isso. Podemos, podemos. Vamos ficar pobre com isso? Não, não vamos. Então, vou para frente. Isso é o custo sociedade. Tá aqui. Devolvo para vocês em forma de conhecimento. E aí o que começou a acontecer? O pessoal formado acaba contribuindo para quê? Para pagar o custo do novo. Legal. O que eu acho que tem até uma justiça poética, assim. Claro. Porque ele tem acesso à mesma coisa e ele é a única coisa que ele está fazendo. Ele está ajudando o cara que está começando, né, a poder ter acesso a isso daí. Muito bom isso, cara. Que projeto interessante, Paulo. Cara, você está sentado aqui de frente para mim e quando você entrou aqui no Lab, no nosso estúdio, muitas pessoas falam assim, cara, como esse cara é grande, esse cara cara, ele é muito forte, como esse cara... Eu conversei com uma das meninas que estava falando assim, cara, eu nunca vi na minha academia alguém tão forte como o Paulo. Cara, você, de fato, quando a gente te encontra fisicamente, eu tirei uma foto com você semana passada, você parece o Arnold Schwarzenegger. Você parece o Arnold Schwarzenegger. Quem dera. Mais novo, assim, né? Cara, e como é que você percebeu que você tinha essa predisposição genética, esse treino, essa vontade? Cara, porque você é de fato muito forte, Paulo. Muito, assim... E como é que você conseguiu incorporar esse lifestyle, essa essência para a sua profissão? E isso começou a fazer muito sentido. Ah, mas isso não incorporou na minha profissão facilmente, Ivan. Foi muito difícil durante um período. É muito difícil ainda. O tempo inteiro. Sempre. Você recebe muito rótulos, muito preconceito. Claro. O tempo inteiro. Claro. Esse preconceito é o quê? Bombado? Tem médicos, por exemplo, que falam que eu tenho um consultório de prescrever esteroide para meu paciente. Coitado, mal sabe ele que 80% do que eu faço no meu consultório é justamente tratar, né, efeitos colaterais e complicações de pessoas que passam com outros profissionais e que aí sim eles encaram uma cacetada de droga e não só esteroide, né, e que depois caem lá. Por quê? Porque o sujeito ele faz a pessoa usar, mas não sabe consertar o que tem que acontecer, o que aconteceu depois. Por que eu sei? Bom, primeiro que eu estudei, mas por quê? Eu convivi com essas pessoas a minha vida inteira. Eu sei o que dói. Eu sei o que machuca. Entendi. O físico, Ivan, que é o que eu te falo, eu não acordei um belo dia e tava com 115 quilos e 53 de braço. Né? Quantos quilos você pesa? 115. 115. Uma bailarina. Quanto você tem de braço? 53 centímetros de braço. Meio metro. Meu Deus do céu. O tamanho... O cara é um monstro, cara. Cara, é mais grosso que a coxa da minha mulher. Às vezes eu abraço ela aqui assim, aí fica a coxinha dela e fica um bração assim. Eu falo, nossa, parece um desenho animado isso, né, cara? É legal ser um desenho animado de vez em quando. Mas me conta, cara, e aí, desse preconceito, desse desconhecimento que veio da base? Eu não posso ligar, mas eu sei que ele existe, né? Cara, eu não vou gastar tempo lutando contra isso, porque assim, a pessoa que te aponta um dedo, ela aponta 3 para ela, é um princípio árabe. É isso aqui. É 1 para você, 3 para ele mesmo. E quando você fala, por exemplo, o que é minha profissão? Minha profissão, eu sou médico, eu sou especialista em ortopedia e traumatologia, com especialização em artroscopia e traumatologia do exercício e médico do esporte. Ou seja, minha vida é esporte. Eu treino há 40 anos. Você queria que eu pesasse o quê? 15 quilos? Que eu fosse obeso. Sabe, isso é uma coisa que o professor Cortella fala, que é coerência ética. Eu não falo para a pessoa aquilo que eu não faço. Frequentemente um sujeito vira para mim no consultório, mas você faz isso? Eu pego ele pela mão, levo na minha... Eu tenho uma cozinha na minha sala. Cozinha, né? É um espaço de meio metro por 1,5. Né? Eu entro de lado, tem um armarinho, um micro-ondas e embaixo uma geladeirinha. Né? E eu mostro para ele, eu abro a minha marmita e tiro as 4 marmitas que eu levo para o consultório todo dia para comer. Às 11, às 14, às 17 e às 20. E aí a próxima refeição é às 23, então eu espero poder fazê-la em casa, né? Mas, dependendo do horário, eu falo assim, hoje eu já fiz 2, minha tarefa está cumprida, e a sua? Eu comi uma barrinha aqui no seu consultório. Foi, você entendeu? E aí o que eu falo para esses pacientes? Eu ponho para eles o que é a questão da satisfação pessoal. Às vezes elas idealizam um físico, Ivan, que não é o que vai trazer felicidade para elas.
É uma idealização, é uma fantasia. E você tem que criar um físico para a sua vida. Porque senão você cria uma vida para o seu físico que vai te tornar extremamente infeliz. Primeiro porque o físico é uma coisa que depende de uma dinâmica toda própria e ele evolui de acordo com que os seus hábitos, eles evoluem também. Então não existe você fazer sempre a mesma coisa e ter sempre o mesmo físico. Se você fizer isso, você vai senescer, você vai envelhecer e perder a aptidão. Então você sempre tem que estar dando um upgradezinho, né? Se isso não é uma diversão para você, e para mim isso é uma diversão, né? Eu sou sempre ampliando alguma coisa, ou a força, ou a minha capacidade de repetição. Você treina ou... todos os dias? Segunda a segunda, 7 em 7. 7 em 7. E quantas horas por dia, Paulo? Meu treino dura de, olha só, puta, saber esse número é... O cara é louco, né? 82 minutos até o outro 1 hora... Não, 2 horas e 20. Eu treino sempre de 82 a 2 horas e 20. Isso é a minha média. Ou seja, de 1 hora e 22 até... 2 horas e 20 minutos. Por que 1 hora e 22? Porque é o que eu olho no meu relógio e ele marca. E, cara, é impressionante. Quando eu vou treinar esse treino específico, 82 minutos. Não é provocado. E olha que, às vezes alguém me chama, eu treino no meu prédio, né? Tá. Então um vizinho meu me chama, me pergunta uma coisa, papapá, 82 minutos. Tá bom, não é sempre 82, às vezes é 84. Mas é 82 ou 84. É impressionante como esse número se repete, se repete, se repete. 2 horas e 20, a mesma coisa. 2 horas e 18, 2 horas e 22. Mas esses treinos mais longos, que são mais ou menos em dias intercalados, eles sempre são nesse nível, 2 horas e 20, 2 horas e 18. Não tem variação ao longo disso. Sempre no horário específico do dia ou você varia os horários? Sempre de manhã, sempre. Sempre de manhã, você acorda muito Esse cedo. é o meu horário. Eu acordo 10 para 5. Inclusive sábados e domingos. Porque o que acontece? Se você fica variando o horário do seu treino, o teu corpo ele sente como se fosse um jet lag. É que nem você variar a hora de dormir. Imagina que você dorme todo dia às 10 da noite. E o dia que você vai dormir 1 da manhã, o que você sente? Você sente bem? Para treinar a mesma coisa. Então, para nós, né, e aí eu falo, você e eu que temos mais de 40, que a gente tem uma vida estruturada com nossos objetivos no dia, o melhor é treinar de manhã. No entanto, existe uma feliz coincidência. Bom, eu imagino que dentre todos os seus entrevistados, algum deles já te falou de relógio biológico, alguma coisa no sentido. Pois bem, o relógio biológico, por assim dizer, do miócito, da célula muscular, ele funciona mais de manhã. Então, por um acaso muito feliz do destino, né, eu treino na hora que o músculo está mais funcionante. Ou seja, tudo que eu faço dali para frente já é sucesso. Entendo. Por isso que quando eu estou nos meus momentos de maior dificuldade, porque eles existem, e são frequentes, porque não existe nada que te entrega daquilo que você deseja sem um risco ou sem uma dificuldade associada. As duas coisas são inerentes. Isso quando não são as duas coisas, né? Eu vou treinar independente de qualquer coisa. Por quê? Porque eu acredito muito que um sucesso leva ao seguinte. Então eu tenho essa fé de que você precisa do sucesso para você se suceder na vida. Quando você aceita o fracasso e desiste, isso entra num ciclo de desistência em sucesso, desistência em sucesso, porque é fácil, é ansiolítico, você tira aquela ansiedade de ter que fazer alguma coisa, mas também você tira a possibilidade de você ser feliz realizando ela.